Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 10 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 43 minutos. No Brasil, 5 e 43 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas bateu na aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Bateu, recuou, chegamos a fazer dois topos aqui, um fez a máxima em 30.244, o outro fez a máxima em 30.160 e agora a gente recuou para o patamar da VWAP semanal. No 6 horas, a gente está dando vigência ao que parece ser uma cunha triangularizada. É bem provável que agora a BTC fique pesadinha ali visitando esse patamar de 29.500, pode até agulhar para 29.300, eventualmente até buscar algo um pouco abaixo da própria VWAP mensal, porque está chegando o final de semana, amanhã já é sexta-feira, e aí ela vai ficar pipocando, vai voltar para 30 mil, vai acumular. Isso aqui provavelmente vai redundar numa mega explosão ascendente em direção a 36 mil dólares. Tá muito clara essa movimentação, talvez isso seja a movimentação final dessa longeva bandeira de alta que a gente está desenhando aqui no diário. No diário a gente consegue perceber que o que segurou a BTC foi a linha superior da nuvem. As duas agulhadas ascendentes, tanto a do dia 8 quanto a do dia 9 ontem, travaram exatamente aqui na linha superior da nuvem. Na projeção, a nebulosidade permanece esverdeada, apesar de ter estreitado bastante, está ameaçando criar uma nebulosidade avermelhada, mas seguem os compradores no comando da BTC. No intraday, a BTC tá um verdadeiro reloginho, tá dando bons trades hoje. Daqui a pouco eu vou ofertar o sinal na sala de sinais. Bate na upper, volta para VWAP, depois bate na lower, volta para VWAP. Agora há pouco deu um beijinho na própria VWAP, voltou para lower, agora está acumulando. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, a SEC apelou da vitória da Ripple, que conseguiu uma sentença favorável, declarando a XRP como um não security, ou seja, não é um título de valor mobiliário, mas alguns analistas dão conta de que essa apelação da SEC vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque a SEC vai acabar formando um precedente muito poderoso a favor do mundo cripto junto aos tribunais superiores norte-americanos. E a Binance Chain vai promover um hard fork agora em agosto. A cadeia BNB está programada para passar por 2 hard forks, vão bifurcar a rede 2 vezes, aumentando a compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine, com a EVM, a Ethereum Virtual Machine, e reduzindo a possibilidade de uma atualização maliciosa da rede. Ou seja, é um grande upgrade que a BNB vai promover na sua rede. E no Brasil, mais de 3 milhões de brasileiros já investem ou possuem algum criptoativo. É um novo recorde, aponta a Receita Federal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o assassinato do candidato à presidência do Equador levou o atual presidente a declarar estado de emergência. O presidente Lasso chama o assassinato de um ataque à democracia do país e ele declarou o estado de emergência por 60 dias. E o advento da inteligência artificial está criando uma nova fronteira para os hackers. Agora, os hackers podem simplesmente convencer computadores a se comportarem mal, usando uma técnica chamada de injeção imediata. Os hackers agora podem quebrar até com mais facilidade linguagens e fazendo uso da própria inteligência artificial contra os sistemas para poder invadir os próprios sistemas. E o Kim Jong-un da Coreia do Norte demitiu um general de 4 estrelas e pediu preparativos para a guerra. Numa movimentação incomum, o líder norte-coreano Kim Jong-un acabou demitindo um general de 4 estrelas e exigiu preparativos para uma possibilidade de guerra. A estatal KCNA da Coreia do Norte não deu mais detalhes sobre quem seria
o Estado-nação a ter... Na verdade, a Coreia do Norte nunca assinou um tratado de paz com a Coreia do Sul. Eles formalmente ainda estão em guerra. Mas quando um presidente, quando um líder cria preparativos para uma guerra, é porque ele vai declarar guerra a outra nação. Mas a estatal norte-coreana não deu maiores detalhes. Só reportou a substituição do general demitido e o fato da Coreia do Norte ter, através do seu líder, exigido preparativos para a guerra. E a BTC aqui no 6 horas, nesse mundo hecatômico nuclear, segue acumulando. Talvez no final de semana a gente fique pesadinho, visitando um patamar próximo a 29 mil dólares, para depois estressar de volta esse patamar de 30 mil. Se romper esse último toque aqui em 30.244, a BTC explode em direção possivelmente em direção a 36 mil dólares. Teria que superar os topos da bandeira entre 31 e 31.804. Se romper, tem condições de voar até 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot Kusama, ADA, XRP, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.